Podcast número 18, Jake Janeiro. É um podcast sobre sedução e relacionamentos alternativos e o episódio dessa semana é sobre fracionamento. Nesse episódio nós vamos explorar um tema muitíssimo importante que eu não abordei ainda, que é talvez a alma da sedução, a alma de todo esse processo. Me siga no Instagram, TheOnlyJakeJaneiro, o único Jake Janeiro em inglês, e-mail theonlyjakejaneiro@gmail.com. O show está disponível no Spotify, no iTunes, no meu YouTube, Jake Janeiro, na minha página ovelhanegra.libsyn.com. E também, não se esqueçam, caso vocês ainda não tenham baixado, de baixar o Jogo do Texto. É um e-book completo, gratuito, sobre tudo que você precisa saber para transformar um número em um encontro. Bom, então vamos começar. O que é esse fracionamento e tão importante, tanto o que ele não é? Não. Ele é basicamente a alternância entre as duas grandes forças da sedução, do jogo. No modelo universal de sedução tem 3 forças, mas ele tem, na verdade, tem 3 fases, mas ele tem, na verdade, 2 forças, que já tiveram vários nomes. Tem uma técnica conhecida como push-pull, que é o push-empurra, que traz essa ideia. O Mystery chamou esse conceito de a chama e o fantasma, como as 2 forças. O Tyler, da RSD, Real Social Dynamics, ele chama de Intent plus Freedom from Outcome. Intenção mais liberdade do resultado. E o Tom Toreiro chama de Badass Buda, que será traduzido como o quê? O fodão e o Buda, por exemplo. E tendo aprendido com todos esses mestres, eu dei uma nomenclatura em português. Eu acredito que seja melhor até do que essas, no sentido de que ela deixa claro o que significa e também ela resolve esse aparente paradoxo, porque a ideia é sempre achar o balanço perfeito entre essas 2 forças opostas. Então você tem, por um lado, você demonstrar a intenção, por outro lado, você demonstrar que você não se importa com o resultado. É um paradoxo aparentemente. E a nomenclatura que eu criei resolve esse paradoxo, te permite visualizar essas 2 forças trabalhando juntas. Qual é a minha nomenclatura final? Deixa eu dar um gole de whisky aqui. A minha nomenclatura é engajamento e desapego, que continuam sendo energias opostas, mas consegue vê-las trabalhando juntas. O engajamento seria a intenção do Tyler, a chama do Mystery e o badass do Tom Toreiro. Enquanto que o desapego é a liberdade de resultado, é o fantasma e é o Buda. Você pode ver que toda sedução bem-sucedida tem esses 2 fatores. Você precisa mostrar engajamento, ou seja, você precisa estar presente, você precisa estar ativo, engajado, liderando a situação, entendendo o que está acontecendo, envolvido com a situação, se expressando na situação. Você precisa estar engajado para funcionar. Ao mesmo tempo, você precisa estar desapegado. Você não pode precisar que aquilo funcione desesperadamente, precisar querer muito que aquilo funcione. Você tem que meio que... tanto faz. Você está engajado pelo processo, por si só, como uma atitude. É uma atitude correta. Você está engajado porque essa é a atitude correta, não porque você necessita de um resultado. Entende? E tem momentos no jogo em que você precisa demonstrar engajamento, demonstrar intenção, fogo, para levar a sedução para o próximo nível, para fazer acontecer. E tem momentos em que você precisa demonstrar desapego, o fantasma, o desinteresse, o gelo. Então, saber em que momento usar cada uma dessas 2 coisas é o fracionamento. Então, fracionamento é o que? A compreensão de que existem essas 2 forças, as 2 são necessárias para uma solução bem sucedida, e é saber como usar uma e como usar a outra. Quer dizer, fracionar as 2. É a ideia de que você precisa fracionar as 2 para fazer dar certo. Você não pode usar nem só uma e nem só a outra.
Se você usar só a intenção, você parece carente, você vai perder muitas garotas. Porque assim que ela der um passo pra trás, você não vai conseguir dar 2 pra trás. Você vai continuar indo atrás dela e começar a correr atrás dela e vai parecer carente. E não vai dar certo. Agora, se você também só tiver liberdade de resultado, você não vai apertar o gatilho na hora que tiver apertar o gatilho e levar a interação pro próximo nível e liderar como você teria que liderar. Então você precisa estar desapegado e engajado ao mesmo tempo. Essa é a ideia de fracionamento. Pensa, por exemplo, numa abordagem de day game. No começo, você precisa de muito engajamento temperado com desapego. Então você vai estar falando mais, você vai estar provavelmente com um nível de energia mais alto, ou então com uma intensidade mais alta, você precisa causar impacto emocional. Então você vai estar com um engajamento bem alto. Mas ele vai ser temperado com desapego, senão não vai funcionar. Já na segunda metade da interação, em que ela já decidiu que gosta de você, ela já se sente atraída por você, você vai precisar de desapego temperado com engajamento. Que é pra manter ela interessada em você, não é bom, ele não tá nem aí pra mim, você não quer que ela tenha essa ideia. Ela se sentir especial e tudo mais tem a ver com certo engajamento, é importante continuar engajado, só que nesse sentido menos, porque você quer inverter o roteiro. Então, entender como a dinâmica dessas duas forças funciona ao longo da interação, que é um caso particular de interação para interação, eu tentei dar um exemplo geral aqui, mas isso nem sempre se aplica. Tem que entender caso a caso, momento a momento, como balancear essas duas forças. E ter essa consciência, ser capaz de olhar para essa lente, isso é entender fracionamento. E é isso que ele pode fazer por você, te dar um modelo bem simples, duas forças, qual das duas eu uso agora. É um modelo simples e muito flexível, que você pode usar em qualquer situação. Como saber se você está balanceando elas corretamente? Bom, se você balanceia elas corretamente, você cria um loop de tensão. Você cria uma tensão forte. Uma tensão sexual, uma tensão de interesse, curiosidade, intriga, ansiedade, senso de urgência. É isso que você gera na garota quando você combina essas duas forças corretamente. Por isso que termina em sexo, muitas vezes no mesmo dia, uma transa de mesmo dia e tal. Quando você combina isso direitinho, e também a garota está numa posição de estar receptiva para esse tipo de experiência naquele dia. Então é um loop de tensão. O loop de tensão é basicamente o que eu fiz com vocês tomando um gole de whisky logo antes de anunciar os termos, e outro gole de whisky logo antes de anunciar como saber se está funcionando. É você deixar a pessoa na expectativa, é você dar o que ela quer e depois tira dela e faz ela esperar. É o que toda... Isso vai além da sedução, aliás. Isso está no coração do vício. Isso é o que o poker faz. Isso é o que... jogos de azar e sorte. Não que poker seja só azar, mas enfim, jogos que envolvem azar e sorte fazem muito isso. A sedução faz isso com você. Drogas em geral fazem isso com você. Está no coração do vício que aquilo que te vicia te coloca nesse loop de tensão. Por exemplo, vou deixar isso mais claro. Tem a ver, qualquer filme, série, bom filme ou boa série faz isso. Você não pode ter um filme só com cenas de ação dramáticas, senão vai ficar chato muito rápido. Um filme de batalha que fosse 2 horas só a batalha ia ficar muito chato. Por mais que as cenas de batalha sejam as mais legais, se você só fizer isso, vai ficar chato. Se você fizer um filme só com cenas calmas de montanhas e rios, também vai ficar chato. O segredo está em combinar os dois e criar esse loop de tensão. É isso que todo bom cinegrafista, roteirista, todo bom diretor consegue fazer. Ele constrói a tensão, constrói a tensão, constrói a tensão e solta. Constrói a tensão, constrói a tensão, constrói a tensão e solta. E é isso que você está fazendo, basicamente. Quando você engaja, desapega. Engaja, desapega. Um dia você manda 3, 4 mensagens, aí você não responde por 2 dias.
Aí você manda mais 3 mensagens, vocês saem, se divertem a noite inteira, tomam um café da manhã juntos e você não manda mensagem por uma semana. Então, é mais ou menos essa a ideia. É você criar esse loop de tensão, que aliás está nas músicas também, está em tudo. Nos filmes, nas músicas. Você não pode ter uma música só com o refrão, só com o auge da música. Você precisa... Tudo que sobe precisa descer. Tudo que entra precisa sair, literalmente. Então, essa é a questão de... É o conceito de loop de tensão, que serve pra tudo na sua vida, se você for fazer. Pra deixar mais interessante, pra segurar a atenção das pessoas. Loop de tensão. As mulheres, aliás, fazem isso com a gente o tempo todo. As mulheres, em geral, sabem naturalmente como manter a gente num loop de tensão. Como demonstrar interesse suficiente, mas ao mesmo tempo parecer desinteressadas e desapegadas o suficiente para manter a gente na linha. Pensa, por exemplo, em pescaria, pescar um peixe. Essa é mais ou menos a mesma metáfora. Você vê, isso está no mundo inteiro. Nos esportes, nas músicas, nos filmes, na sedução. É um princípio quase que universal. Engajamento e desapego, como eu chamo, né? Quando você vai pescar um peixe, se você só puxar a linha estoura ou o peixe escapa e ele foge. Se você só soltar, também. A linha acaba, o peixe escapa, ele foge. Você tem que puxar um pouco, soltar um pouco, puxar um pouco, soltar um pouco. A ideia de pescaria é a mesma coisa que sedução, nesse caso. Você tem que achar o loop de tensão. Combinar as duas forças. Não sei se você já viu um gato. Já brincou com um gato ou com um novelo de lã. Se você pega o novelo de lã e dá pro gato, deixa no chão na frente dele, ele não quer, não tá interessado. Quando você começa a tirar dele e a mexer um pouquinho, aí ele começa a ficar interessado. Se você tira completamente do alcance dele e não deixa ele chegar nem perto, ele também não tá interessado. Ele tem que quase conseguir pegar o novelo de lã, e aí você puxa. E ele quase consegue, aí você puxa. Ele pega um pouquinho e aí você tira dele. Aí ele fica louco perseguindo o novelo de lã. É assim com os gatos, é assim com nós humanos também. Esse é o segredo para fazer as pessoas comprarem coisas, assistirem filmes, ouvirem músicas e transarem com você. Então, Cat String Theory, como o Mystery costumava chamar. Se você ler no Mystery Method, a Bíblia, talvez, da sedução, o livro original, né? Então, ele usa isso lá. Eu sempre gosto de colocar o máximo de referências históricas possíveis, porque eu acho isso muito importante. É você entender de onde os conceitos vieram. Um dia eu vou fazer um podcast sobre a história da comunidade de sedução, vai ser bem interessante. Mas voltando ao tópico, isso explica porque as mulheres gostam de drama, por exemplo. Se você ver, elas gostam dos garotos malvados, dos sedutores, dos galinhas, dos bad boys, em parte porque nesses relacionamentos que elas têm com eles, existe muito drama. Elas choram, elas gritam, elas são traídas, elas traem, elas... É cheio de intriga, de drama, de altos e baixos, de tensão. Drama é basicamente isso, é um loop de tensão. Por isso que as mulheres adoram drama. Se você tem um relacionamento que é muito calmo, é um relacionamento perigoso. Claro que você não quer uma namorada psicótica do inferno que atormenta a sua vida e é hiperdramática, mas você também não quer um relacionamento que sempre é tranquilo o tempo todo. Isso é um prenúncio de que alguma coisa vai acontecer. As mulheres gostam de drama. Se elas não estão conseguindo esse drama com você, provavelmente vão estar conseguindo com outra pessoa. Então, esse princípio que eu espero que você tenha entendido, que eu tenha conseguido demonstrar, é bem universal e está muito além até da própria sedução, estritamente falando. Ele tem várias aplicações práticas e ele se manifesta desde o sentido mais macro, na música, no filme, no relacionamento como um todo, até o sentido mais micro, em uma linha que você usa, um comentário que você faz. Esse princípio está presente no micro e no macro. Se você olha no microscópio, ele está lá. Se você olha na luneta, ele está lá. Por exemplo, nesse princípio do push-pull, que é também o princípio de takeaway. Você
atrai elas, depois você empurra elas para longe. Você dá um elogio, te vi, te achei muito bonita, vim falar um oi, adorei como você é alta, como uma girafa. Bom, tirou. Você atraiu elas, deu o que elas queriam e depois tirou delas. Assim que você faz elas quererem, de volta. Quererem a sua aprovação, de volta. Você está usando validação, você está usando esse princípio no nível da linha, certo? Então tenha esse princípio em mente quando você está abordando, e principalmente grave a si mesmo abordando depois das 100 primeiras abordagens. Veja se o que você está falando obedece esse princípio, se a sua interação como um todo obedece esse princípio. Isso é importante. Então, esse princípio se aplica desde um nível micro até um nível macro. Eu já demonstrei o nível macro, que se aplica inclusive, o que eu não disse, ao sexo. Se você tiver um sexo sempre na posição papai e mamãe, luzes apagadas, 2 minutos e meio, na cama, é chato? Ou se você ficar só fofinho dando beijinho, é chato? Ou só metendo como uma furadeira, é chato? Você precisa fracionar o sexo. No momento você é super dominante e vai rápido, depois você vai devagar, depois você é carinhoso, depois você é dominante. Às vezes é na cama, às vezes é na máquina de lavar, às vezes é na cozinha, às vezes é na mesa da sala, às vezes é no carro. Você não sabe. Então, fracionar serve para tudo. É um princípio universal. Você fraciona o sexo, a forma como vocês passam tempo juntos, e principalmente na hora da sedução. Você usa esse princípio, usa e abusa nas suas linhas. Isso se mostra, por exemplo, no caso da linha que eu já te falei, ou de uma outra linha antiquíssima. Ou você é a garota mais legal que eu já conheci, ou uma completa esquisitona. A primeira parte, garota mais legal que eu já conheci, claro, é o engajamento. Ou uma completa esquisitona é o desapego. Quer dizer, você está bem interessado, você está engajado, mas ao mesmo tempo você não comprou a ideia. Você não vai se importar se não der certo, você está desapegado, né? Você quer transmitir justamente essa ideia, o equilíbrio entre essas duas forças. Ok, então você entendeu o que é, como isso funciona num princípio macro, de princípio universal, e prático no dia a dia, como aplicar isso praticamente e fazer uma diferença hoje. Como os homens geralmente erram esse princípio. Eles geralmente têm engajamento demais e desapego de menos. Geralmente. Eu enfatizo geralmente, porque tem alguns ouvintes que são desapegados demais. Eles nem sequer abordam. Não abordar, ou seja, nem sequer abordar, é uma ausência do quê? De desapego? Não. É uma ausência de engajamento. Você deveria se importar com falar com garotas, você deveria se importar com pegar números, você deveria se importar com sair em encontros e transar com garotas novas e ter novas amizades coloridas. Você deveria se importar com isso. Por exemplo, eu fui de novo numa daquelas baladas chiquetosas e eu conheci um produtor da vida noturna aí que gerenciava alguns artistas, enfim. E ele tava me falando como ele não se importava com essa coisa de mulher e não ia falar com elas porque era um desperdício de tempo e não sei o que, mas ao mesmo tempo ele falava elas lindas e realmente queria a companhia delas. Então é besteira, é mentira que você não se importa. Você se importa sim, e não tem nada de errado com isso. Então, nesse sentido, eu quero deixar esse alerta aqui. Se você não está nem abordando o seu problema, principalmente é falta de engajamento, falta de intenção, de ação. A masculinidade está faltando nesse sentido, assim, do bad boy, da ação, da intenção, do engajamento. Uma vez que você já está abordando, aí sim, se você tem muita ansiedade de abordagem, se você se importa demais, provavelmente você está tendo pouco desapego. Você está se importando demais. Falta o desapego. Então você precisa dos dois. E dando esse anúncio, uma vez que os homens estão abordando, né, eles tendem a errar na parte de ausência de desapego, excesso de engajamento. O
que faz com que eles fiquem numa dinâmica em que eles estão perpetuamente perseguindo e correndo atrás da garota. E pior, às vezes, espantando as garotas fazendo isso. E não é o que você quer. O que você quer é ou fechar o negócio rapidamente, tomando a liderança, o que tudo bem, ou inverter o roteiro, fazer a garota correr atrás de você. Fazer com que ela te persiga, basicamente. Inverter o roteiro mesmo. E isso você só consegue fazer em algumas situações quando você consegue fracionar direito esses dois poderes. Essa é a importância e o poder desse conceito. Bom, isso é tudo que eu tinha para dizer nesse tópico, que eu consigo pensar agora, então eu não vou continuar falando, só porque não chegamos nos 30 minutos ainda. Mas antes de terminar o episódio, eu vou deixar vocês com uma excelente citação de um vovozinho da comunidade de sedução, que é o David D'Angelo, que já está aposentado agora, pelo que eu sei. Give them the gift of missing you. Dê a elas o presente de sentir a sua falta. Né? Essa é uma compreensão da necessidade desse equilíbrio e desse loop de tensão. Qualquer que seja a sua comida favorita, a minha talvez seja comida japonesa, apesar de que eu tenho várias. Se eu comer isso todo dia, se você comer esse prato todo dia, você vai enjoar e você vai achar uma merda. Então, mesmo que você seja perfeito, se você não conseguir criar um pouco esse vácuo e dar a ela o presente de sentir a sua falta, o presente de apreciar, de lembrar o quanto de valor você traz para ela, você não vai ser apreciado e você não vai ter tanto valor aos olhos dela. Né? O valor não é só construído pela escassez, tem que ter algum valor fundamental lá para que se sinta falta daquilo, mas a escassez certamente amplifica o valor e revela o valor, caso a pessoa tenha esquecido. Então, é muito importante lembrar disso. Bom, por essa semana é isso. Continue com tesão. Um abraço. Vejo vocês semana que vem. Tchau.